Gente, como é que eu consigo eliminar isso e seguir adiante? Essa leitura vai te dizer, tá? Essa leitura vai te dizer. Porque olha só, nos próximos dias, esse fato aqui, tá? Essa aproximação vai tirar você dessa montanha russa. Uma aproximação de uma entidade que você trabalha ou que você, de alguma certa forma, pode ser até desconhecida, mas ela conhece você e ela te acompanha. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, Libriano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e as energias para o mês de fevereiro estão simplesmente sensacionais e vão fazer com que você saia desse lugar comum e receba aplausos das pessoas que estão te observando. Isso porque diversos planetas estão realmente na energia de Aquário e o Sol está neste signo. Aquário. Então você está com uma sensação de liberdade e vamos para frente porque lá atrás vem gente, eu não vou ficar para trás. Essa é uma energia que vai impulsionar você a desequilibrar essa balança que você faz tanta questão de deixar os pratos alinhados. Você vai tomar decisões e atitudes que elevarão, inclusive, as suas questões do seu psique, as suas questões paranormais, espirituais. Sabe por quê? Porque dia 17 de fevereiro o Mercúrio, o planeta Mercúrio entra em Peixes. Então você vai estar muito mais afiado com a sua percepção, com a sua mediunidade. Se você trabalha com a espiritualidade, você vai ter uma oportunidade ampliada de conquistar coisas nessa área. E nesse abençoado dia 17 também existe o eclipse lunar, que é um portal de um encerramento de ciclo, onde você vai conquistar algumas coisas também. E você vai conquistar essas coisas não é à toa, é porque você vai fazer uma magia de banimento e essa magia vai fazer você realmente transcender essas energias e chegar no lugar melhor. Magia de banimento simples, já para você anotar. Um papel sem pauta, um lápis, tá? Um lápis, porque a grafite, elemento terra, ali você vai datar, você vai colocar tudo aquilo que você quer eliminar da sua vida, mas pelo amor de Deus, não coloque o nome de ninguém, não crie karma, coloque situações, sentimentos, preocupações, perturbações, aquilo que realmente te traz dificuldade. Feito isso, queime num lugar seguro, em algum recipiente, uma panela antiga, alguma coisa assim que você não vai usar mais e que resista ao fogo, porque você vai pegar essas cinzas e você vai colocá-las nos pés de uma árvore. Então a sua leitura, Libra, já inicia com essa informação importante, gratuita, que se você não quiser nem ver mais o vídeo, você já sai daqui com alguma coisa legal para você colocar nesse mês de fevereiro. Mas diante dessas informações aqui, desse aperitivo espiritual que você já teve, eu duvido que você vai sair dessa leitura, porque essa leitura é para o seu mês de fevereiro de 2026, uma leitura completa, direta, onde você não vai sair com dúvida das energias que vão realmente influenciar você nesse segundo mês de 2026, tá? É uma leitura generalizada, intuitiva, não ressoa com todo mundo. E se não começar a fazer sentido para você, lembre-se, ela tem uma duração de até 3 meses. Aquilo que você escuta aqui pode não fazer sentido agora, mas é porque você está recebendo informações privilegiadas e antecipadas do universo, tá? Permita que a espiritualidade trabalhe para você, permita que a espiritualidade faça o melhor para você. Então se conecte, não ignore, essa energia é sua. Vamos orar? Vamos pedir a designação do seu anjo da guarda para que essas informações realmente cheguem até você, tá? E não esqueça de anotar a magia de banimento. Pausa o vídeo e anota, tá bom? Vamos orar. Deus Santo, nesse momento, que as luzes celestiais estejam todas elas sobre os librianos para que eles possam acessar as dimensões superiores, fazer aquela triagem que a gente precisa de vez em quando fazer para justamente remover da nossa vida o que é bom e
remover da nossa vida o que é mal e deixar aquilo que é bom. A menos que nós tenhamos ciência do que precisa ou não permanecer no nosso caminho, a gente nunca vai ter a liderança daquilo que a gente realmente quer. A sorte está no caminho de Libra, porque existem várias energias conspirando a favor desse signo para que ele possa realmente continuar brilhando. A justiça esteja ao lado dos librianos, porque eles são justos e assim eles precisam permanecer com justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Anjo da guarda de Libra, por favor, se conecte nessa leitura para que possamos continuar na expansão e na realização dos propósitos divinos. Mesa aberta para o signo de Libra. Claro que vamos iniciar a sua leitura vendo qual é as energias gerais para o seu mês, aquilo que você precisa e aquilo que você não precisa realmente prestar atenção. Signo Esmeralda, energia inicial que o universo, os movimentos estelares estarão influenciando o signo de Libra. Vamos lá. Eu tô aqui com o baralho da Cigana Esmeralda, que a Paty da Cigana me deu, tá? E eu vou dizer uma coisa pra você. Cada dia eu fico mais surpresa com a obra dessa menina. Então, caso você queira conhecer também, o link do Instagram e o WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo. Poxa, você já abre sua leitura com a carta da Cruz, né? Da carta da Cruz. Então eu posso te dizer uma coisa: você vai ter uma vitória sobre uma questão angustiante. Seu mês já inicia com vitória, e vitória por meio dos seus aliados, por meio daquelas pessoas espirituais, as pessoas que você confia. Você vai fazer novos amigos. Você vai fazer novos amigos, você vai ter pessoas ao seu lado para te ajudar nesse mês de fevereiro de 2026. Porque existe uma aproximação de uma situação que trará uma vitória para você e você não tem como escapar, porque isso faz parte do seu karma. Olha, a leitura já inicia falando para você assim, ó, respira fundo e preste atenção. Você vai receber uma vitória kármica. Isso está vindo na sua direção e não tem como você escapar. Porque aquilo que é karma, nós contratamos, nós assumimos. E nós temos que lidar com isso de uma forma ou de outra. Olha isso, a carta do navio. A carta do navio e a carta do homem. É interessante que você vai ter um apoio muito forte de alguém, de uma entidade. Eu vejo aqui você tendo uma aproximação de uma entidade que você trabalha ou que você, de alguma certa forma, pode ser até desconhecida, mas ela conhece você e ela te acompanha. Ela te acompanha. Tranca-rua das almas. Ou tranca-rua do Cruzeiro das Almas. Tá? E essa entidade que tá falando aqui, que existe uma situação que vai ser resolvida para você, tá? Vai ser resolvida para você. Porque é como se você vivesse numa montanha russa. Não é só uma montanha russa emocional, não é só uma montanha russa de percepção. Poxa, minha vida fica em altos e baixos, né? Tem uma hora que eu tenho muito dinheiro, tem uma hora que eu não tenho dinheiro nenhum. Tem uma hora que eu tô com uma felicidade legal, né? Eu tô achando tudo bonito, tô enxergando borboletas rosas e azuis, né? E tem hora que eu tô numa situação que eu tô no chão, que eu tô na lona. Gente, como é que eu consigo eliminar isso e seguir adiante? Essa leitura vai te dizer, tá? Essa leitura vai te dizer. Porque olha só, nos próximos dias, esse fato aqui, tá? Essa aproximação vai tirar você dessa montanha russa, tá? E a sua vida deixa de ser uma maratona nesse mês de fevereiro de 2026. Eu vou te explicar por quê. Porque fevereiro de 2026 é a linha de chegada para uma situação. Então a gente precisa entender quem é esse aliado, quem é esse homem que está aqui e que fato é esse, né? Cigana Esmeralda, que aliado é esse?
O homem, basicamente, a gente já entendeu que é um homem espiritual, né? Mas a gente precisa ver, porque às vezes a espiritualidade se personifica. Se personifica, tá? Às vezes a espiritualidade, ela coloca ela tem a capacidade de assumir corpos humanos para poder ajudar os seres humanos. Vou te contar uma história, tá? Vou te contar uma história aqui real, né? Uma vez, uma casa, isso foi me contado por uma pessoa espírita numa casa espírita, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Meia, tá? Então, tinha três moradores, que a casa do lado tinha sofrido uma pane elétrica e estava pegando fogo. E esses 3 moradores na casa do lado estavam dormindo. Um dos moradores era uma criança pequena, tá? Era uma criança pequena. Eles, sabe como é que eles foram acordados? Por 2 pessoas, 2 homens. A casa estava toda fechada e os 2 homens foram lá, acordaram esse casal, tá? Acordaram esse casal e acordaram a criança. A criança começou a chorar. O casal despertou e foi ver a criança, foi quando viu que uma parte da casa já estava pegando fogo. Então, a espiritualidade de luz, com certeza essas pessoas tinham um merecimento como você tem, porque aqui me fala de vitória kármica. Você não vai perder o rumo da sua vida por conta desses problemas e suas dificuldades. Você tem outras coisas a mais para alcançar. Isso aí que você está vivendo é café pequeno. Isso aí que você está vivendo é galho fraco. Essas dificuldades que você está passando aí é besteira, tá? Porque você tem um propósito divino muito maior. Então essas 2 pessoas que acordaram aí ajudaram eles a sair. Olha que interessante. Ajudaram eles falaram assim, pega a sua bolsa de documentos, pega seus documentos, pega o documento do bebê. Porque assim, a pessoa quando é muito, por isso que a gente tem que ser organizado, tá? Tem que ter uma bolsa assim de emergência arrumada, né? A gente tem que ter, tá? Porque a gente não sabe quando a gente vai ter uma emergência. A minha mãe tem uma mochila de emergência e eu também tenho. Olha só, aí eles pegaram aquilo tudo e saíram. O fogo já estava na parte da cozinha. Quando eles estavam saindo, já estavam assim uma certa distância, o botijão de gás explodiu. Então eles foram salvos. Aí como é que você me fala assim, Alane, mas como é que você sabe que essas 2 pessoas eram espirituais que se personificaram? A casa estava toda fechada. E quando eles olharam para trás, eles não viram mais ninguém. Quem me contou isso? As próprias pessoas que passaram por isso. As próprias testemunhas oculares disso. E interessante que tem um relato da Bíblia que fala alguma coisa mais ou menos parecida. Não sei se você conhece, né? Quando a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus enviou 2 anjos, né, para avisar aquela cidade que as pessoas deveriam mudar. E aí, quando a cidade realmente foi destruída, esses 2 anjos foram e pegaram Ló, suas 2 filhas e a esposa e falaram, corre para a montanha e não olha para trás. A esposa olhou e virou uma coluna de sal, né? Me arrepiei toda, ó. Me arrepiei toda. Então, será que isso é maravilhoso demais? Isso é espetacular demais para acontecer? Agora compara com o que você precisa realmente de resolver na sua vida. Será que precisa de uma aparição de um anjo materializado? Ou é bem menos que isso, já resolve sua vida? Uma quantia de dinheiro que precisa realmente chegar. Então um trabalho muito bom, um trabalho assim inesperado chega para você para te dar o dinheiro que você realmente precisa, né? Porque tem gente que acha que o dinheiro inesperado vai cair na conta assim do nada, né?
Calma aí, calma aí. Libra, você está a passo de um fato muito importante acontecendo na sua vida que vai mudar tudo. Aí, continuando a história desse casal com essa criança, eles disseram o seguinte, que eles ficaram sem a casa, eles estavam com as dificuldades econômicas, ficaram sem a casa, mas a casa tinha um seguro. Tinha um seguro. Aí eles receberam o seguro, compraram uma outra casa, uma casa mais simples, quitaram as dívidas e resolveram a vida deles. Olha, então o incêndio não foi uma coisa tão ruim assim, não é verdade? As pessoas não dizem que Deus escreve por linhas, ele certa por linhas tortas? Eu escutei da minha prima outro dia que Deus escreve certo até onde não existe linha. Então Deus não precisa de pauta, quem precisa de pauta é a gente. A gente precisa de pauta, a gente precisa de script, a gente precisa de roteiro, a gente precisa disso tudo. Deus, ele só precisa olhar e dizer, haja luz. E a escuridão, da escuridão nasceu a luz. É esse ponto que é importante que você entenda, Libriano. Que Deus, ele fez o quê? Ele fez nascer luz, onde só da escuridão que nasceu a luz. A escuridão já existia. Então, o normal, isso aqui é importante que você entenda também. O normal são condições trevosas, difíceis, da porta da casa para fora. Isso que é o normal, né? Esse é o normal. No entanto, Deus, de uma forma maravilhosa, milagrosa, traz a luz para a vida da gente. Primeiro dia criativo, haja luz. Segundo dia criativo, que se separe a expansão da água, né? Aí, metade da água e surge a terra seca. Eu acho que é isso, tá, gente? Se eu estiver enganado, tá? Se eu estiver enganado, alguém pode me corrigir aqui nos comentários, tranquilo. A gente não sabe tudo, né? Então, aí surgiu terra seca, fez-se os mares e aí a proteção, né? O cobertor térmico da terra. E aí foram surgindo as outras coisas. Então, entenda bem, a escuridão, ela não precisa ter medo, ela não precisa nos amedrontar, não precisa amedrontar você, se você acredita que Deus, ele fez nascer luz da escuridão. Olha que interessante. Então, por isso que o meu falecido pai, ele sempre dizia, sempre fica mais escuro quando está perto de clarear. A gente só precisa manter o controle das nossas emoções. Porque quando a gente bate de frente com uma situação muito negativa, uma situação adversa, que nós não estávamos contando com aquela situação, e aí a gente explode, a gente fala tudo o que quer, a gente piora ainda mais a situação. Então a gente mantendo a calma, agindo de uma forma diferente, a gente consegue contornar as situações. É igual a água, né? A água contorna tudo. É só você botar um vídeo na internet de uma cachoeira, bota assim, cachoeira cheia de pedras, a água contornando o rio, ou contornando as pedras, você vai ver lá. Então a gente precisa ser essa água que contorna as dificuldades. E eu tô vendo aqui muito claro um guardião seu suscitando uma pessoa para ajudar você diante de fatos negativos, diante de questões que você tem medo, para você poder seguir adiante com aquilo que você realmente quer. Então preste bem atenção, porque a espiritualidade, ela quer trazer para você as coisas do jeito que você realmente quer. Ó, e aqui agora a carta da cobra. O que a carta da cobra vem falando assim? Vem falando de medo, vem falando de ansiedade, mas também vem falando do teu magnetismo pessoal que amedronta e afronta as pessoas à sua volta, né? Aquela sua vaidade, aquela sua sedução. Ai, fulano é muito vaidoso, fulano tem que aparecer, mas você
vai receber aplausos por conta disso. Então ninguém é aplaudido atrás das cortinas, né? Ninguém, desculpa, ninguém é aplaudido atrás das cortinas. Nós somos aplaudidos por estarmos no palco, né? No palco, atuando belamente. Então esse fato que está vindo na sua direção é algo que será escancarado. Será escancarado, não vai ter como as pessoas não enxergarem a sua vitória. A sua vitória vai ser clara, vai ser escancarada, vai vir por meio da sua espiritualidade. Será algo que você realmente deseja muito e que você tem aguardado muito tempo. A palavra aqui é maturação. Maturação, né? Você está diante de uma conquista sólida, robusta, que é um presente da espiritualidade, mas que você precisa realmente tomar algumas atitudes para você poder colher, atitudes rápidas, tá? A carta do urso me fala de poder. Todo mundo, a maioria das pessoas, né, que não tem muito conhecimento do baralho cigano, não tem muita intuição, olha para a carta do urso e fala, olha, tem alguém aqui que vai tentar roubar essa sua conquista. Tem alguém aqui que é muito falso com você. E diante dessa sua conquista, olha, cuidado. Quem já tem mais experiência e sabe que essa carta aqui, ela é uma carta muito complexa, que ela realmente depende das outras cartas que estão ao seu redor. Ela vem me falando sobre o quê? Vem me falando de você assumindo um poder que vai amedrontar as pessoas que estão à sua volta. Porque a carta da cobra está no fundo do deck. Tá? Então, é como se você ressurgisse do nada. É como se você, assim, estreasse, as pessoas estivessem esperando uma coisa e viesse outra completamente diferente, aonde, ó, só vai restar aplaudir você, tá? De uma forma espontânea, você vai redirecionar o seu caminho para uma direção que você não imagina. Você não imagina, você não contava com isso e você realmente vai reverter isso com muita propriedade. Olha a carta da âncora. Quem te segura é forte, tá? Quem te segura é forte. Agora me lembrei de um ponto de tranca-rua, né? Seu tranca-rua, me cubra com a sua capa. Quem tem sua capa escapa. Quem tem sua capa escapa. A sua capa é um manto de caridade, sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. Agora sim, se proteja, porque tem muita gente que vai querer pegar carona na rabiola do teu sucesso. Tua pipa tá subindo, né? A pessoa vai querer realmente subir junto com você. Então, cuidado para você não emprestar o teu prestígio, a tua fama, tá? Aquilo que você quer. E que fato realmente é esse? Que fato é realmente esse? Uma mudança de trabalho, tá? Uma mudança das suas questões financeiras, uma mudança nas suas questões religiosas. Aqui está envolvido muito questões kármicas e dinheiro, tá? Uma sorte inesperada também está envolvido nisso. Que tipo de sorte? Ai, nossa, nasci com uma intuição, vou jogar. Nossa, acordei e sonhei com um gato. Vou jogar com gato, vou jogar no gato. Sonhei com um urso, pô, vou jogar no urso e dá. E você ganha um dinheiro, né? Então, tá vendo como é que a espiritualidade esse mês de fevereiro, por conta dessa entrada de Peixes e Mercúrio, tá te oferecendo coisas que você acha que talvez sejam maravilhosas demais. Cuidado para você não perder, tá? Ó, aquilo que você deseja, aquilo que você acalenta dentro do teu coração. Nossa, eu queria tanto isso, nossa, eu queria tanto aquilo.
Tá faltando o que para você conquistar? Tá faltando muito pouco, ó. Carta do urso, ó, carta da raposa, tá? A carta da raposa aqui, ela traz um alerta para você, tá? Ela traz um alerta, que você precisa se preparar, porque tem algumas situações aqui que no primeiro momento você vai achar que é cilada. Você vai ficar muito desconfiado. Faça uma oração, se conecte com o teu anjo da guarda, assim como a gente fez no início da leitura. Peça orientação e peça uma direção. Outro dia eu estava fazendo isso, né? Eu estava tentando me conectar com as energias do Arcanjo Miguel. Até para poder tomar algumas decisões da minha vida, eu tenho que fazer uma confissão aqui a vocês, né? Eu estou me mudando para a área rural do Rio de Janeiro, aqui em Nova Iguaçu mesmo. Estava construindo uma casa lá já há 3 anos e resolvi mudar do jeito que tá, porque senão a obra não sai. Quem já fez obra já sabe como é que é, né? E num primeiro momento, eu fiquei bem em dúvida se eu deveria ir ou não deveria ir. Então eu fiz essa conexão, né? Eu me concentrei e fiquei buscando uma visão, buscando uma orientação, sabe? E aí eu vi, né, um jardim todo florido, com uma árvore bem grossa, com um tronco bem grosso, uma árvore antiga, né, nesse jardim, e uma pessoa que não era eu colhendo as flores. Eu entendi, é para eu mudar. A árvore significa o quê? Significa aquilo que eu plantei com muita dedicação, né? E foram boas sementes a ponto de a coisa estar bem estruturada, né? E os jardins floridos me falando que eu ia viver boas coisas lá, que eu vou viver boas coisas lá. A mulher colhendo, era uma mulher, né, colhendo, dizia o quê? Que eu precisava agora começar a colher os frutos daquilo que eu tinha plantado. Então, realmente tomei a decisão de ir. Então, faça essa conexão com a sua espiritualidade, porque você é muito espiritualizado. Você tem realmente as respostas. Essa carta aqui, ó, sabe o que ela está me dizendo? Isso é uma pombagira que você tem, Dona Sete, né? Uma padilha, tá encruzilhada. Desculpa, uma padilha da encruzilhada, uma Dona Sete. Alô, eu tô fora do país. Como é que, gente, meu amor? A espiritualidade, ela não vê limites geográficos não, tá? Não vê não. Se você tiver uma vela, se você tiver a sua voz, a sua mente ativa, você pode se comunicar com seus mentores espirituais. É porque nós somos pessoas materiais, né? Então nós precisamos de diversos símbolos, precisamos de um altar, né? De pedras, né? Mas a espiritualidade não precisa de nada disso. A espiritualidade só precisa da nossa permissão. Então eu vejo aqui se aproximando de você um momento muito bonito e de expansão espiritual. E esse fato vai mudar a sua vida. E isso está se aproximando de você, ó. E não tem escapatória, tá? Os próximos dias, esse fato vai tornar essa montanha russa plana, tá? Porque vai tirar você dessa montanha russa. A sua vida, ela deixa de ser uma maratona com linha, uma maratona que nunca chega, que nunca termina, porque a linha de chegada é agora, no mês de fevereiro. No mês de fevereiro chega a sua linha de chegada, tá? Esse aqui é outro deck da Paty, é da Cigana e da Estrada. Mas sabe o que a gente vai ver com ele? Qual é a definição que você precisa ter para poder ter essas energias na palma da sua mão? Bora lá? Cigana Esmeralda, quais são as definições que Libra precisa ter para ter essas energias na palma da sua mão? Quais são as definições? Carta do gato, a gata mística. A gata mística. Sabe o que isso aqui significa? O que o gato é? Um animal de estimação doméstico. Então o que essa gata mística ela representa? Representa que a sua espiritualidade que habita dentro de você
tá? A bruxa que habita dentro de você, a cigana que habita dentro de você, o guardião que habita dentro de você precisa ser domesticado? Não, precisa ser estimado, né? Precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Olha, a vela acesa. Então, qual é a definição que você precisa ter com essa carta aqui? Essa carta representa a energia do fogo, né? E para que a gente acende uma vela? Para que a gente acende a vela? Para iluminar um ambiente que está escuro, né? A cigana Esmeralda e o cigano Vladimir eu gosto porque eles fazem a leitura todinha assim linear. Nós já havíamos falado de Haja Luz lá na frente, né? Se você não lembra, assiste depois a leitura toda de uma vez. Para iluminar. Então, o que você deve definir esse mês de fevereiro? Né? Se você estiver assistindo essa leitura antes, ótimo. Se está assistindo depois de que fevereiro iniciou, não tem problema. O aqui e agora é importante. A gente não tem que estar preso no passado, a gente tem que estar preso no momento que a gente está vivendo. Agora é a hora de alterar a vida, agora é a hora de mudar. O que passou, já passou. Então você precisa definir que a iluminação espiritual precisa vir na sua vida. Ó, a vela acesa, número 20. No tarô, qual é a carta 20? Você se lembra? Qual é a carta 20? O julgamento. O karma. Então, você precisa iluminar-se diante da espiritualidade para você poder lidar com os seus karmas, lidar com as suas dificuldades e chegar exatamente onde você precisa chegar, tá? Então, trazer iluminação mental com relação às suas questões amorosas, que é uma coisa que atrapalha muito você, né? Trazer iluminação, porque assim, eu quero saber de dinheiro. Enquanto eu não resolver minhas questões de dinheiro, deixa em stand-by minha vida amorosa. Só que você esquece que as duas coisas andam juntas. São energias complementares, tá? São energias complementares. Então, por falar em amor e dinheiro, vamos ver como é que a sua vida financeira vai estar em fevereiro de 2026. Se essa energia toda aqui está ressoando com você, se você está achando assim que, poxa, eu gostaria que isso fosse verdade, né? Digita aqui nos comentários. Eu recebo essa previsão. Eu recebo essa previsão. Já dá um crédito para a espiritualidade, porque a espiritualidade não trabalha com São Tomé não, tá? Eu tenho que te avisar isso. A espiritualidade ela não trabalha com São Tomé. Ela trabalha com pessoas que dão o aval para que elas possam realmente agir, para que ela possa realmente agir. Então vamos ver a sua vida financeira. Fevereiro de 2026, vida financeira de Libra. Carta do Rei de Espadas, vitória. Vitória. Você está decretado uma vitória na tua vida em fevereiro, né? Está decretada. Olha, carta do 8 de ouros, carta do Pajem de ouros e carta do 6 de copas. Olha, tem algum projeto do passado, alguma coisa que você iniciou, que você deixou aí, ó, na gaveta, que vai dar muito bom se você realmente tirar da gaveta agora, se você der um start. Tem questões, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que a gente inicia, às vezes não dá certo, porque não é o momento. A gente está com energias de pessoas, de conflito à nossa volta. A gente está com outras questões que não é a hora de resolver. Mas agora é a hora de você dar o pontapé em um empreendimento do passado que vai fazer com que você realmente chegue onde você quer chegar. Existe uma libertação. 8 de ouros com Pajem de ouros. Isso aqui é muito sucesso financeiro, tá? Em questões profissionais, não importa se você trabalha por conta própria, se você é funcionário público ou se você é CLT, não importa. Existem oportunidades surgindo que você não deve deixar passar. Sou CLT, mas tem um cliente que quer que eu faça alguma coisa para ele. Aceita. Aceita. Né? Trabalho por conta própria e veio um fluxo muito grande de pedidos, não sei se vou dar conta. Contrate alguém para te ajudar. Aprenda a delegar. Entendeu? Aprenda a delegar.
Alane, sou funcionário público, em que isso pode ser aplicado para mim? Uma oportunidade de mudar, né? De mudar de repartição. Não sei nem se fala assim ainda, que a minha família tem alguns funcionários públicos, né? Meu avô era e minha tia também. Então, assim, mudar de repartição e ter um upgrade, é a palavra que o pessoal gosta de usar hoje em dia, um upgrade no teu salário, tá? Então, assim, o que a espiritualidade tem que estar falando para você? Você tem muito potencial de crescimento, só que você precisa se mexer. Você precisa se mexer. E essa carta do 6 de copas aqui me fala de uma coisa interessante, me fala de uma realização financeira de criança. É um sonho de criança. Eu sinto assim, como se você recebesse um presente que você ansiava muito quando você era criança, sabe? Então, preste bem atenção. Esse mês de fevereiro não é um mês de coisas ruins, é um mês de coisas boas, tá? Mês de coisas boas. Vamos ver a energia também na sua vida amorosa. Ó, carta da morte, ó. Transformação. 4 de paus. Não podia ser diferente, né? Uma leitura que tá toda boa. Você não podia vir aqui com uma torre agora na sua parte amorosa, né? 4 de paus. 4 de paus vem falando sobre o quê? Casamento, matrimônio. Vem falando de objetivos alcançados, desejos realizados. Olha aqui, ó. O artista desse deck, o tarô das bruxas, ainda botou, né, um casal comemorando, né, um casamento. Olha aqui, ó, tá? E a carta do mago, excelente, e a carta do 9 de copas. Se você tá solteiro, você vai arrumar alguém. E não vai ser um ficantezinho, não, porque aqui, 9 de copas, com a carta do mago, me fala assim, de você estar apto e a pessoa também para assumir um compromisso. E vocês vão comemorar. Vocês vão comemorar, tá? A carta do mago me fala de você tendo posse das suas sensações e necessidades, que é o 9 de copas, né? E não se esqueça, Libriano, 2026 é o ano 1. Lembre-se de assistir a leitura para 2026 da sua leitura. Ainda está valendo essa energia, vai valer até o último dia de 31, até o dia 31 de dezembro, o último dia de 2026. Aqui é a carta do 7 de paus. A carta do 7 de paus me fala que no amor e no dinheiro você vai se virar muito bem, ó. Você vai se defender, ninguém vai roubar nada de você. Tá vendo aqui? Você de pé, dominando aqui, ó, 6 paus. 6 de paus é felicidade, é conquista. Conquista exibida. As pessoas olharem assim, nossa, Libra conseguiu. Isso é o 6 de paus. E aqui, ó, você em pé, em cima dessa conquista, é minha. A conquista é minha. Ninguém vai tirar do que é meu, tá? Então, bora manifestar essa energia. Como é que você vai manifestar essa energia? Assistindo essa leitura e a cada coisa boa que eu falo, você repetir. Eu quero, eu recebo, isto está na minha vida. E estalar 3 vezes o dedo, tá? Compartilha essa leitura. Assista essa leitura mais de uma vez e compartilha essa leitura com outros librianos. Porque aí você vai ainda fazer, sabe o quê? Você vai criar uma egrégora de luz para essa leitura, para trabalhar para você. Tá? Lembre-se, nem mesmo cientistas acreditam que algo é impossível. Eles usam a palavra improvável. O que é uma coisa improvável? É uma coisa que não se conseguiu provar ainda. Mas o que você não conseguiu provar não quer dizer que não exista ou não aconteça, tá? Vamos ver qual é o mestre de luz que vai realmente influenciar você aqui no mês de fevereiro, para você realmente conquistar tudo isso que você tem. Porque você já tem isso, já decrete que você já tem isso. Ó, Jesus no fundo do deck, sabedoria, né? O amor incondicional. E Elohim Arcturus, invocação. Elohim, né? A chama sagrada, a chama divina, né? Olha isso, Jesus e Elohim. Elohim é uma palavra
Se eu não me engano, grega, que traduzida significa ser supremo ou Deus, né? Então você precisa invocar. É um mês de invocação, é um mês espiritual, é um mês de conscientização divina. É um mês em que você vai olhar e sentir exatamente o que você precisa no seu dia a dia. É um mês de planejar. É um mês de planejar as suas conquistas e olhar à sua volta e dizer: eu posso realmente porque eu quero. Siga a Esmeralda. Um mantra para a Libra repetir todo o mês de fevereiro e conquistar tudo isso aqui. Que você está a um passo dessa conquista, isto está vindo na sua direção e você não tem como fugir disso. Não tem. E os librianos que chegarem no final do dia de fevereiro e não tiverem conquistado nada disso aqui, você precisa fazer uma autoanálise daquilo que você realmente quer para a sua vida. Ó, a carta do guerreiro. Seja destemido e mantenha-se firme. Tá? Qual é o mantra que você tem que fazer com o guerreiro? Qual é? Eu venço as forças do mal, eu me alio às forças do bem. Nas quatro direções cardeais, eu vou bem. Não existe mal que me impeça. Não existe mal que me impeça, porque sob o manto de luz da Virgem Maria, eu tenho pressa. Ajude os seus coleguinhas de planeta, digite esse mantra aqui, porque esse mantra é canalizado. Aí algumas pessoas entram depois do meu WhatsApp, Alane, você pode... Não dá, porque é canalizado, tem que escrever aqui. Quantas mais pessoas escreverem, você chegou aqui, já está escrito, escreve você também. Porque você vai criar uma egrégora de luz no universo, que o universo vai dizer assim, nossa, tem muita gente pedindo isso. Bora providenciar isso aí. É por isso que eu digo sempre, né? Joga para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa, porque devolve mesmo. Devolve. Existe uma comunicação e uma troca no universo. E quem já sonhou com alguma coisa e aconteceu, ou verbalizou uma coisa e realmente conseguiu, vai dizer que realmente é assim que acontece, tá? É realmente assim que acontece. Fato importante que está vindo na sua direção nesse mês de fevereiro de 2026, só para ficar marcado, tá? Que vai fazer com que você realmente saia dessa montanha russa emocional. Vamos lá. É você assumindo a posse. Você assumindo a posse das suas questões espirituais, você tendo mais percepção e você conquistando realmente aquilo pela sua força de vontade, a carta do mago com a carta do navio, tá? Então, essa montanha-russa, ela se encerra em fevereiro. Ela se encerra em fevereiro, porque esse fato realmente vai mudar a sua vida. Que vai deixar de ser uma maratona interminável, porque fevereiro é a linha de chegada para isso, tá? Olha, Libriano, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado mesmo, tá? Que Deus te dê um excelente fevereiro de 2026 e a gente possa semanalmente estar aqui, porque a gente tem um encontro semanal, né, às quarta-feiras, às 18h30. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.